Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 22. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 18 a 22. Alô, diz assim o texto: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Nesse tempo que nós estamos, tempo de refletir sobre as situações de dificuldades, esse tempo que é um tempo em que a igreja inicia, que é um tempo de reflexão, é um tempo de parar para pensar sobre tantas dificuldades e tantos problemas e tantas situações adversas que nós vemos pelo contexto da vida de um modo geral, mas também o contexto da nossa própria cidade, do lugar onde nós estamos, situação de violência, situação de angústia, situação de medo, situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso ir e vir, e nos deixa preocupados, assustados, amedrontados. Diante dessa situação, diante desse quadro, a Bíblia nos chama, nesse tempo, a pensar e a refletir de que maneira a palavra de Deus tem uma mensagem para nós, tem uma palavra para nós. E essa primeira carta que Pedro escreve, ela foi escrita a partir do martírio do apóstolo, que se deu no contexto de uma primeira perseguição acontecida dentro do primeiro século, por volta dos anos de 60, 64, quando se dá uma grande perseguição contra os poucos discípulos que havia naquele momento, e depois, já no final do século, por volta de 96, 94, 96, se dá outra grande perseguição contra a igreja. A carta é escrita para incentivar, para animar, para fortalecer uma comunidade que estava passando por toda essa aflição, passando por essa dificuldade, uma comunidade perseguida, uma igreja perseguida. E a perseguição faz, ou seja, as dificuldades faz com que as pessoas, em suas lutas e em suas dificuldades, se elas não forem animadas, se elas não se sentirem apoiadas, elas vão minguando na sua fé, vão minguando na sua disposição, vão ficando desanimadas quanto à sua caminhada, quanto a maneira como elas estão vivenciando essa fé. E por isso, Pedro vai falar nessa carta dessa igreja de Deus, a qual ele chama no original, que essa igreja de Deus, essa comunidade é a paróquia. Ou seja, essa expressão significa, é a casa onde nós podemos nos abrigar.
onde nós podemos nos encontrar, onde nós somos acolhidos diante de tantas dificuldades enfrentadas nesse mundo por aí afora. A igreja é a paróquia, é a casa, é esse ambiente onde nós nos encontramos e onde nós podemos firmar os nossos passos. Essa carta, ela é, na verdade, esse texto que nós selecionamos, ele mostra para nós que o objetivo de Pedro foi como que dizer assim àquela comunidade: olha, vamos firmar os nossos passos diante dessa perseguição, diante dessas lutas que nós estamos enfrentando, e o que nós precisamos fazer é uma coisa, é lembrar dos fundamentos da nossa fé. Fortalecer a nossa caminhada a partir dos fundamentos da fé que nós temos e da qual nós fomos ensinados e da qual nós aprendemos. É uma carta que nós dizemos assim, é uma carta antignóstica. E que significa isso, uma carta antignóstica? Significa que é uma carta que tem o objetivo de enfatizar para a igreja de que o Jesus Cristo que nós cremos não é um Jesus meramente de aparência, mas é um Jesus que de fato veio, esteve entre nós e encarnou. Por isso ele diz no verso 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, e ele diz assim nesse versículo ainda, morto sim na carne, como que dizendo para a comunidade, dizendo para a igreja, esse que morreu era verdadeiramente o Filho de Deus, mas ele morreu de fato, ele se fez homem, se fez pessoa humana, e como pessoa humana, ele enfrentou todas as aflições que um ser humano pode enfrentar. Pedro está dizendo na carta, abrindo para a comunidade, dizendo assim, diante de tudo isso que nós estamos passando, precisamos nos fortalecer, nos lembrando dos fundamentos da nossa fé. Toda vez que a gente se abalar, se a gente dizer assim, será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo o que devia fazer? Aí a gente abre a Escritura e a gente diz assim, vamos fazer uma rememoração dos fundamentos da nossa fé. É Paulo que diz isso aos coríntios, quando os coríntios estão tão atribulados e brigando uns com os outros, e aí Paulo diz no capítulo 11, no capítulo 15, o que eu vos entreguei é o que eu também vos recebi. Cristo Jesus, Ele é aquele que deu a sua vida por nós. Cristo morreu e ressuscitou. E a nossa fé se fundamenta na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro tem o objetivo de dizer aos irmãos a qual ele dirige essa carta, de dizer que é preciso, diante dessas adversidades, as perseguições, e as perseguições eram reais. As perseguições estavam acontecendo, a perseguição sobre Nero dos anos 60, as perseguições sobre Domiciano na década de 90, perseguições que abalaram a igreja. Muitos cristãos foram mortos, trucidados. E a igreja abalada, vendo as pessoas morrendo, desaparecendo. E sempre nessa hora vem a pergunta, mas onde é que está o Senhor? Por que essas coisas estão acontecendo? Então Pedro menciona a necessidade de fortalecer os fundamentos da nossa fé. Precisamos lembrar desses fundamentos. A Bíblia faz isso, a Escritura faz isso, cânticos que nós entoamos fazem isso. Há um cântico de Salmos e Hinos que diz assim, pois eu sei em quem tenho crido.
e eu estou bem certo que Ele é poderoso. Isso é uma confissão de fé. É você cantando e falando para você mesmo. Eu não estou crendo em qualquer um, eu estou crendo no Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho convicção. A minha fé é uma fé madura. A minha fé é uma fé robusta. A minha fé é uma fé sólida naquele que deu a sua vida, morreu e ressuscitou. Então Pedro menciona aqui 3 coisas importantíssimas que ele vai dizendo para esses cristãos. Ele exorta nesse pequeno trecho e ele dá 3 coisas que é preciso fazer com que os irmãos se fortaleçam. Primeiro ele diz, é preciso refletir sobre a vida concreta. E de que maneira fazer isso? Sobre a realidade do que nós enfrentamos. A perseguição, as dificuldades, os problemas são reais. Não adianta a gente dizer assim, olha, isso não está acontecendo, olha isso, esquece isso, não é bem assim. Isso não resolve. Os problemas são concretos na vida, no dia a dia, no nosso cotidiano, a começar de dentro de casa, tem problemas. Lá dentro de casa com 3, 4, 5 pessoas, tem problema? Tem problemas. E às vezes problemas seríssimos, de relacionamentos, de vida, de relações pais e filhos, de irmãos, enfim, de preferências, tem problemas. Adianta a gente dizer que não tem problema? Não adianta dizer que não tem problema. Esses problemas se estendem lá fora, se estendem para o trabalho, esse problema é lá na minha repartição, o problema é lá na escola, é na universidade, é na escola pública. O problema está aí, o problema está aí na rua, o problema está na sociedade, o problema está na cidade, o problema está no bairro. E as pessoas estão preocupadas com os problemas. Foi feita uma pesquisa aí, o que está mais na mente das pessoas. A pesquisa dessa semana, 83% das pessoas no Rio de Janeiro. Qual o problema? Segurança. Problema de segurança. Por isso que, quando fala assim, vai ter uma intervenção e tal, o pessoal apoia, independente do que isso possa resultar, mas as pessoas pensam assim, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa precisa acontecer. Algumas pessoas dizem assim, mas isso não adianta, porque quem guarda é o Senhor. E eu lembro sempre que o salmista diz o seguinte, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não obstante o Senhor guardar, mas o salmista diz, mas tem que ter a sentinela. Ou seja, tem que ter o soldado. Tem que ter lá o guarda, tem que ter o vigia. O Senhor guarda sim, mas não faz as coisas que tem que fazer. Tem que fechar a porta da casa. O Senhor guarda a sua casa, mas tranca. Não esquece aberta. Você esquece, mas o lado de fora aproveita a brecha. Então, eu tenho que tomar minhas precauções. Pedro está dizendo assim à comunidade, olha, a questão é o seguinte, os problemas, a gente precisa refletir sobre a nossa vida concreta. Vida concreta é o quê? É o nosso dia a dia. É o cotidiano, a realidade da perseguição, o medo, a angústia, isso são coisas reais, e são coisas que estão aí, e aí precisamos fazer uma reflexão
de como gerar uma nova consciência de Deus na nossa vida. De que maneira nós colocamos Deus dentro desse contexto. E aí ele quer nos levar, e veja que o verso fala aí, às vezes a gente não sabe por que está aqui falando de Noé. O texto, de repente, Pedro vai falando e ele diz, olha, vamos cuidar aí, porque noutros tempos, versículo 20, eles foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, que aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Interessante isso aqui. Ou seja, o que é que Pedro está dizendo? Na medida que você faz uma reflexão sobre os problemas do cotidiano, os problemas da violência, o problema da agressividade das pessoas, o problema da falta de amor, da falta de companheirismo, da falta de amizade. Essas coisas que nós vamos percebendo no dia a dia e vamos tomando consciência dessas coisas e vamos ficando assustados, amedrontados, angustiados com tudo isso. Aí Pedro diz assim, que a gente passe a ter a consciência de Noé. E que consciência é essa? A consciência de que as nossas comunidades, elas precisam ser transformadas em arcas. As nossas comunidades, essas paróquias nas quais nós nos abrigamos, elas precisam ser transformadas em arcas, ou seja, a consciência de que essas comunidades, como arcas, elas proclamam a vida em meio à morte. Porque foi isso que Noé fez. Noé estava no meio de um mundo perdido. Mas aí você olha e diz assim, mas nós vamos ser uma comunidade de vida em meio à morte? Num mundo tão mau, tão perverso, num mundo tão ruim, nós vamos ser uma comunidade de vida em meio à morte? E a Bíblia diz sim. É para que a gente esteja sólido na nossa fé, para a gente fazer isso. Porque ele diz assim, porque foi isso que Noé fez. Aquele mundo perdido, Noé se reservou, saiu, construiu a sua arca, e Pedro diz assim, e olha, ele preparava uma arca, não era para uma multidão, não era para uma Sapucaí dessa da vida, era uma arca para 8 pessoas. Quantas pessoas? 8. Apenas 8. Comunidade de vida em meio à morte. E por que essas pessoas fizeram a diferença, essas 8 pessoas? Fizeram a diferença porque elas sabiam em quem tinham crido. Elas estavam firmes, não era só Noé que cria, Noé liderava. Mas se alguém não quisesse estar com ele naquela arca, tinha pulado fora. Aquelas pessoas estavam com seu pai, com seu marido, com seu sogro, sei lá. Nós estamos aqui. Nós somos a comunidade da vida. Esse mundo está aí perdido, pervertido e tudo. Nós vamos anunciar a vida aqui nesse lugar. Nós somos essa comunidade da vida eterna. Nós somos essa comunidade que fala desse Deus que age em meio à morte, em meio à destruição, em meio ao caos. Esse Deus que está falando a cada momento. Essa comunidade de Noé, o testemunho dela, irmãos, varou séculos, milênios, e nós estamos falando dela aqui hoje, no ano de 2018, falando de 8 pessoas que fizeram uma arcazinha e ficaram ali e disseram assim, nós não temos nada a ver com isso aí. Nós sabemos em que nós cremos. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor. É nele que nós confiamos. E essa fé que nós temos é uma fé contra toda a lógica do mundo, porque riram deles. Isso era ridículo, não tem chuva. Foi igual quarta-feira, o pessoal disse, não é nada, essa besteira, não vai chover nada. E tal, vi gente falando assim, é uma chuvinha boba. A gente nunca sabe.
e de repente o céu se abriu, desabou, e disseram assim: acho que não vai ter uma chuva dessa nem daqui a 100 anos. Bem, isso são as previsões. Mas pode chover de novo assim amanhã, não sei. Deus é que sabe. Talvez você confie mais na meteorologia do que eu. Eu não confio tanto, né? Mas a meteorologia também não sabe não. Eles fazem lá umas previsões, umas coisas, deve ser. Aí o camarada diz assim: mas vai chover? Parece que vai passar por aqui, não sei o quê, sabe? Que se soubesse, tinha dito assim, quarta-feira, meio-dia: hoje de noite sai não, hein? Bota o carro no lugar alto, tal, sai de casa, se a sua casa é baixa, sai, porque hoje, se a meteorologia fosse para valer, tinha dado esse aviso. As sirenes tocaram depois que a chuva caiu. Lá de cá eu estou ouvindo aquele morro todo, a sirene tocando. Diga agora, meu Deus do céu, o que é que isso vai fazer? No meio daquele temporal com vento de 150 km por hora, que vai sair para algum lugar para fazer o quê? Não adianta mais. Agora é só esperar o temporal passar e para ver o estrago que ficou, porque não tem mais o que fazer. A gente é muito desligado. No tsunami que deu lá na Ásia, aquele pessoal bobão nas praias, e o mar recuando, e uns bichos subindo lá para a serra. Vocês, que bichos engraçados. Os bichos subindo, os bichos sabiam do tsunami. Os bichos começaram a subir a serra. E as pessoas olhando o mar, olhando a praia, mergulhando na onda. E a tragédia chegando. Pedro diz assim, a gente precisa ter consciência do tempo que nós estamos, consciência dos problemas, das perseguições, dos medos, das angústias. Eu gosto daquela expressão do exército de Davi, tinha os filhos de Zacar. Os filhos de Zacar, eram pessoas diferentes, porque eram pessoas que pensavam sobre o tempo, e aí faziam uma avaliação daquilo que estava acontecendo e que iria acontecer. Esses eram os filhos de Zacar. Era uma tribo diferente. Era uma tribo de pensadores, de gente que estava refletindo sobre a situação. Então Pedro diz assim: olha como é que foi esse pessoal, olha como foi Noé, essa comunidade de 8 pessoas. Eles tiveram essa consciência, eles foram animados pela sua fé, tiveram consciência de tudo aquilo que estava acontecendo. Nós precisamos nos espelhar em homens como Noé, em pessoas como Noé, que enfrentaram isso, a família de Noé. Porque não é só o indivíduo sozinho. Quando a pessoa tem uma caminhada, e essa caminhada dele, as pessoas que estão próximas vê que é séria, elas vão seguir, vão acompanhar. Seguiram Noé, a família de Noé seguiu Noé, mas a família de Ló não seguiu Ló. Por que será que a família de Ló não quis seguir Ló? Porque Ló não tinha testemunho. Ló não era um homem. Ló ficou a vida toda brigando com Abraão. E aí a família olha e diz: não é isso. Não é assim. Segunda coisa, refletir sobre a atitude daquele que venceu a morte por meio de seu sacrifício. É isso que Pedro está falando aqui nesse pequeno trecho também. É preciso, além de refletir sobre as dificuldades da vida,
refletir sobre a atitude daquele que venceu a morte por meio do seu sacrifício. É preciso ter fé para crer que mesmo pouca gente pode fazer a diferença por meio da sua fé. Deus usou homens e mulheres simples para fazer com que essa sua palavra chegasse a muitos lugares, gente que faz a diferença. E aí ele diz assim, aqui nesse texto, ele vai dizer assim, olha, Jesus Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para nos conduzir a Deus, morto sim na carne, ou seja, morto mesmo. Ele morreu de verdade, não foi mera aparência, era homem que morreu, como se diz lá na roça, de morte morrida. Preciso refletir sobre o testemunho de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu uma única vez. E ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse é o testemunho do Senhor. Isso deve nos levar a uma terceira atitude: refletir sobre a plena confissão de fé. Refletir sobre as angústias da vida concreta, refletir sobre o testemunho de Jesus, e esse testemunho deve nos levar a uma atitude, como levou Noé e a sua família a uma atitude, e crer que nós podemos fazer a diferença assim. Mas para fazer isso, irmãos, precisamos pedir a Deus que nos dê uma fé sólida, que o Senhor permita que a gente tenha essa confissão de fé. E Pedro vai dizer isso aqui, nesse finalzinho aqui desse texto. Qual é essa confissão de fé? Essa certeza aqui do final: agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Precisamos de ter essa boa consciência, e essa boa consciência vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Repetir o tempo todo que não há poder maior do que o poder daquele que nos resgatou da morte para a vida. É essa certeza que nós precisamos colocar em nosso coração. Não há poder maior do que o poder daquele que desceu aos fundamentos da terra, como diz aqui o texto, ele desceu para pregar até os espíritos em cadeia e depois ele ascendeu aos céus. É nele que nós cremos. Nós não cremos em qualquer um. E aí nós dizemos para nós mesmos: não há poder maior do que o poder daquele que ascendeu aos céus e está à direita de Deus, o qual depois de ir ao céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados quem? Anjos, potestades, poderes, ou seja, tudo está subordinado a esse Jesus Cristo que nós cremos. É como Pedro dizendo assim: não há poder maior do que o poder de Jesus Cristo. Agora, não é só dizer isso, eu preciso ter isso na minha vida, no meu coração, na minha mente. Eu preciso dizer isso aqui dentro de mim mesmo. Eu entreguei minha vida, eu coloquei minha vida, a minha confiança, a minha fé, eu coloquei a minha fé naquele que está acima de todas as coisas e que pode todas as coisas. Eu quero refletir sobre a plena confissão de poder dizer assim, como diz aquele hino que nós falamos: eu sei em quem tenho crido, Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que se fez homem e que morreu sim na carne. Ele foi morto, mas ele foi vivificado no Espírito. Deus o ressuscitou dos mortos. Isso é uma confissão de fé.
Só o crente diz isso, irmãos. A pessoa lá fora fala de Deus, fala de Jesus, fala até de Jesus, mas não sabe falar isso que nós estamos falando aqui. O poder dele é o poder maior. Dizer que Jesus é Senhor é dizer isso que Pedro está dizendo aqui. Então ele termina o texto com a doutrina da ressurreição de Jesus Cristo. Isso é o fundamento da nossa fé. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 15, se nós não crermos na ressurreição dos mortos, é vã a nossa fé. Se eu não crer que Jesus Cristo ressuscitou e que os mortos ressuscitam, então é tudo vão. Então esse Senhor, Ele tem todo o poder, tudo no mundo está sob o seu domínio, sejam poderes espirituais, sejam poderes civis, sejam poderes políticos, seja qualquer poder que você imaginar. Quando ele fala aqui potestades, ele coloca tudo está subordinado a ele. E ao subir ao céu, ele proclamou a vitória sobre as forças espirituais, sobre todos os inimigos. É o cumprimento do Salmo 110, versículo 1, que diz assim: e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Esse é o poder de Jesus Cristo. Então, meus amados, diante de tantas lutas, tantos problemas, tantas adversidades, tantos conflitos, tantos medos, tantas angústias, que a gente não pode negar, são reais. Não tente de mascarar isso, não, isso não está acontecendo, isso não existe. Tem pessoas que querem resolver o problema assim, não, isso não está acontecendo, isso não existe, isso não adianta nada. Existe e está aí o problema. Mas só tem uma coisa que eu preciso crer acima de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor absoluto. O exemplo que Pedro nos dá aqui, de nós sermos essa comunidade que prega vida no meio da morte, que nós estamos cercados de morte. Esses nossos bairros estão cercados de quê? De morte. Real. Não é morte assim... pastor está falando de metáfora? Não estou falando metáfora não, estou falando concreto, morte. Estamos cercados de morte. Mas a nossa paróquia pode ser como essa arca de Noé, a comunidade que prega vida, e vida naquele que está acima de todas as coisas. Que Ele nos abençoe.